para responder todas as nossas dúvidas, o médico endocrinologista, Dr. Sidney Signorini, que já tem um monte de pergunta para ele, porque ele faz um sucesso também, né, Sidney? Tudo bem? Tudo bom, Rose? Ontem a gente colocou a sua foto, a doutora Daniela, no Face, pensa num sucesso aí, né? Tava gostoso, né? A gente rever algumas pessoas que já fazia algum tempo até que a gente não conseguia conversar, né? E o Facebook é interessantíssimo, né? Aparece gente de tudo quanto é lado, né? A gente encontra todo mundo, né, Sidney? Então, nós temos perguntas prontinhas já para você. Vamos lá? Vamos lá. Então, vamos para a primeira pergunta? Acho que tem a perguntinha. Vamos colocar a fotinho, né, da pessoa. Ah, que legal. Tem a Isa? Ah, lá, ó, é a Priscila. Doutor, fale sobre neuropatia, né? Eu tenho há 1 ano e ainda tenho dúvidas. É a Priscila que mandou, olha. A Priscila é nossa paciente, inclusive. Neuropatia diabética, no caso, né? A Priscila tem diabetes faz 1 ano, é uma das complicações que podem acontecer se você não cuidar corretamente do diabetes. Então, os órgãos-alvo do diabetes são os vasos sanguíneos, os nervos, né? E aí rim, coração, enfim. Então, uma vez que você não controla adequadamente o diabetes, em mais ou menos 10 anos você começa a ter as complicações crônicas da doença. Então, a gente sempre fala para os pacientes o seguinte, que essas complicações, embora sejam possíveis, elas não são necessárias. Mas ela é jovem, faz 1 ano. Então, e por pode? exemplo, não, a Priscila, se ela se cuidar direitinho, como ela vem fazendo, ela é uma paciente muito bem controlada, ela nunca vai ter isso. Então, com o que a gente tem de recurso hoje para diabetes, aparelhinho para monitorar 24 horas, insulinas mais modernas, né? No caso dela, ela é diabética tipo 1, né? Usa insulina. Existe o diabético tipo 2, que é o diabético que usa medicamento. Então, a gente consegue ter uma vida normal. Então, isso seria só falência acontece... dos órgãos, a neuropatia, ou não chega a ser uma falência? A glicose, ela é extremamente tóxica para os nervos, né? E a gente tem uma substância que reveste os nervos, como se fosse um fio elétrico, o nervo, né? E aquela capinha em volta do fio, como a gente chama aquilo de bainha de mielina. E a glicose, por muitos anos, alta, ela vai atacando aquilo ali. Então, neuropatia, você pode ter 2 coisas. Ou você pode ter muita dor, né? Ou você pode ter anestesia, o órgão fica anestesiado. Então, acontece, por exemplo, ou o paciente tem muita dor em pernas, em pés, a gente fala de neuropatia em meia, né? Porque ela pega aquele pedaço que vai até antes do calcanhar, até acima do calcanhar. Ou o paciente pode ter anestesia e pisar num prego, por exemplo, e não sentir. Tá? Então, isso só acontece, Rose, se você não cuidar do diabetes por muitos anos. Então, o bom controle da doença evita essas complicações. Temos lá, vamos para a segunda pergunta? Vamos colocar a fotinho ali da... Ó, é a Deise Paizan. Ela falou assim, doutor, eu tô com 61 anos de idade e sinto muita onda de calor, né? Ela tem tireoide. Ela acha se isso é da tireoide ou também só da menopausa. Não, a Deise também é muito interessante que a gente vai revendo o pessoal, né? A Deise, ela tem o hipotireoidismo muito bem controlado há muitos anos. Mas agora chegou a idade, Deise, de o hormônio ir embora, né? Eu falo que o ovário sai de férias e a gente percebe, né, quando entra. Então, são coisas diferentes, né? Embora a gente faça a reposição do hormônio tireoidiano, ele não é o mesmo hormônio do ovário, né? Então, aí no caso da Deise, agora ela tem que começar a fazer a reposição hormonal. Ela tem que cuidar da tireoide e ela tem que cuidar da reposição hormonal. Das 2 coisas. São 2 coisas diferentes. A menopausa não é doença, né? Se ela não tivesse a tireoide, ela poderia ter essa onda de calor. Então, sim, ela teria de qualquer forma. Isso um dia chega, Rose. Ai, meu Deus, que bom que chega, porque a gente está viva, né? Pois é, eu costumo brincar lá que o dia que chegar você vai saber. Nós temos mais uma pergunta, acho que é a terceira, vamos lá. A Tatiana Casselli, ela disse assim, ó, quais as novidades para o tratamento da diabetes tipo 1 para crianças de 5 anos? Então, agora a gente pode usar em faixa etária pediátrica os análogos de insulina, né? Antigamente só a insulina NPH, que eram as mais antigas, agora a gente pode usar a insulina Lantus. E existem agora monitores que você não precisa mais ficar fazendo picadinha na ponta do dedo para saber como que o diabetes está. Então, é um monitorzinho, um sensorzinho que você implanta no bracinho da criança, ou do adulto também, e ele fica 15 dias em cada lado. E você só pega o aparelhinho e encosta, ele mostra quanto que está a glicose. E enquanto a criança dorme, ele fica transmitindo por Bluetooth, você coloca o aparelhinho na cabeceira da cama, então a mãe sabe durante a madrugada como é que está a glicose da criança. Então, facilita muito a situação do controle. E as pesquisas hoje são no sentido de transplante de célula-tronco, né, que é o que pode curar esse diabetes tipo 1 das crianças, o da Priscila, que é um adulto jovem, tá? Então, essas são as novidades. Nos Estados Unidos, agora, foi lançado, entre aspas, o que a gente chama de pâncreas artificial. É uma bomba de insulina que tem um sensor de glicose que monitora o tempo todo quanto que a glicemia está e faz automaticamente a insulina. Então, é uma novidade, deve estar chegando no Brasil nos próximos 6 meses, 1 ano. Chega rápido, não chega a ser né? totalmente automatizado, mas é uma bomba de insulina com mais funções do que as que a gente tem hoje. Cada vez vai melhorando a vida do paciente. Vai melhorando muito e aí, né, respondendo mais uma vez a coisa da Priscila, vai deixando cada vez mais improvável que as complicações crônicas como a neuropatia venham para o diabético. Venham para o diabético. Nós temos mais 2 ainda. Mais uma, vamos lá?
A Luceni Alves, assim, quando a pessoa sabe que está com diabetes, né, Luceni? Vamos lá responder. Existem sintomas clássicos, né? Então, os sintomas são sede excessiva, urinar muito, boca seca. Tá? Agora, 50% dos pacientes não têm esses sintomas. Então, a gente estima que para cada diabético que sabe que é diabético, existe um outro em casa que tem o diagnóstico e não sabe. E é um número alto de pessoas com diabetes hoje no Brasil, bastante né? alto. Estimamos que 10% da população brasileira hoje tem diabetes tipo 2, né? E que esse número seja subestimado porque nós não temos diagnóstico. Então, o que a gente recomenda? Fazer exames periódicos. Então, esses exames, quando tem campanha de diabetes, que faz o testinho na pontinha do dedo, o próprio posto de saúde hoje tem lá o NASF, que é o Núcleo de Assistência à Saúde da Família, que faz o testinho lá. Então, glicemia de jejum é normal até 99, em jejum. Entre 100 e 126, a pessoa é pré-diabética. Que pode de 120, virar. Pode virar. O pré-diabético está em cima do muro, né? Eu já fui pré-diabética, eu emagreci, Voltou. estou me controlando e eu estou no Exatamente. 99, mas eu cheguei a 110, 105. Aí a coisa fica... Aí acende a luz amarela, né, Rose? Para não acender a E vermelha. eu tenho família com diabetes, então Exatamente. Assim, e acima de complicado. 126, em jejum, o paciente é diabético. Só o alerta, Rose, que não existe meio diabético, quase diabético. O povo não gosta de falar disso. A gente fala assim, tem algum diabético na família? Fala, meu pai tem um pouquinho. Mas o que tem um pouquinho de diabetes? 130. Nossa. Então, aqui é matemática. Até 100 é normal, até 126 é pré-diabetes, 126 o que pode ter é um diabetes. pré. Mas Exatamente. o pré você consegue, né, Sidney? Com alimentação, No tipo 2, eu era sim. sedentarismo, Sim. né? Caminhadas, A atividade gente fala física. brincando com o paciente assim, Rose, ninguém é diabético porque quer, é porque pode. Então, por exemplo, você tinha um histórico familiar, no caso, quando vem o sobrepeso, é o principal fator de risco para você desenvolver o diabetes. Então, o pré-diabético que está um pouquinho acima do peso, se ele emagrecer, ele retorna para a situação de normalidade. Se ele engordar e o pâncreas vai cansando um pouco mais, ele se torna diabético. Então, quanto antes fizer o diagnóstico, melhor. Diabetes é uma doença que tem uma evolução conhecida, a gente sabe quais são os passos que ela vai dar. Então, a gente se posiciona e evita que ela dê o próximo passo. Evita. Vamos lá, acho que nós temos uma última pergunta aí que mandaram pelo Facebook lá bombando ontem, a Lucilene Santana. Doutor, fala... um beijinho, a Lucilene também sempre ligadinha no Ver Mais. Doutor, fala sobre o hipertiroidismo. Bom, a gente tem duas doenças que acometem a tireoide, de funcionamento da tireoide. O hipotireoidismo, quando ela fica fraca demais. E o hipertireoidismo é aquela famosa tireoide que emagrece. Não sei se tem das mulheres, mas ela tireoide deixa boa, o zoião regalado, tá? É. Então, geralmente é uma doença autoimune, o próprio organismo que gera um anticorpo, né? A principal doença que leva ao hipertireoidismo é a doença de Graves, que é uma doença que você gera um anticorpo que ataca a sua tireoide e ela passa a produzir muito hormônio. Emagrece, dá tremedeira, dá taquicardia, a doença de Graves pode deixar o olhão grande, pode dar o papo, que é o bócio. E tem várias modalidades de tratamento, desde tratamento com medicamento, como o próprio iodo radioativo, que é um iodinho que a gente toma pela boca e ele vai lá e derrete a tireoide, como pode ser necessário, em alguns casos, a cirurgia. Agora, hipertireoidismo significa que ela está funcionando além da conta. Tem várias causas, aí o médico vai definir qual causa que levou ao hipertireoidismo. Se foi Graves, que é a principal, tem nódulos tireoidianos que também pode fazer a tireoide funcionar demais, e até algumas inflamações da tireoide que acabam fazendo hipertireoidismo. Tem uma pergunta, é Meire, né? A Meire tem 46 anos, ela tem hipo, né? Uhum. E ela não controla muito. É isso, Isa? Toma remédio, mas não fica controlando os exames, isso é perigoso, porque os remédios também vão ficando... Na verdade, o remédio do hipotireoidismo, Rose, não é remédio. Ele é o T4, que é o hormônio que a gente produz. Então, ele não é um medicamento, ele é um hormônio natural, idêntico ao que a gente produz. E aí a gente tem que repor isso em dose suficiente. Tá, olha só, complementando, ela falou assim que ela acha se pode ser emocional, porque ela não consegue controlar a tireoide dela. Às vezes, mesmo tendo hipo, ela toma e ela não consegue controlar se isso é emocional. O emocional pode Stress. contribuir. Antigamente a gente falava que hormônios e emoções não tinham muita ligação. Hoje em dia a medicina percebe que existe uma ligação bastante estreita. Então, assim, controlar o emocional, às vezes se for necessário tomar um ansiolítico, alguma coisa assim, e fazer um controle nele bem rigoroso. O hipotireoidismo é aquela que engorda, entre aspas, né? Deixa a pessoa inchada, E né? os sintomas são fraqueza, moleza, sono, Irritação. dor nas pernas, queda de cabelo, ganho de peso, inchaço, né? Então, todos esses sintomas são reversíveis com o bom tratamento do hipotireoidismo. Então, assim, nem o hiper, né? A gente fala assim, que emagrece, bom, mas não é porque é uma doença, né? Não é então, por saúde, né? Não é saúde, né? Exato. Sidney, muito obrigada por responder nossas perguntas aqui. Eu agradeço, foi uma surpresa Tem muito agradável. Muita pergunta, ó, já falaram. A gente já vai deixar você já marcadinho para voltar, porque chegou muita pergunta e nós vamos deixar para a próxima visita sua. Vai ser um prazer, Rose. Tá Sempre bom? bom estar Já com vocês risca a aqui. agenda lá para voltar com nós. Deixa comigo. Obrigada.